E a diferença entre os esportes? Como é que vocês treinam isso? Então, aí o futebol é o carro-chefe. Tirando o futebol, você vai para as outras modalidades. Para o aluno que está no curso, ele começa aí naquela modalidade que ele tem maior afinidade. Poxa, o carinha gosta de futebol, mas ele já jogou basquete, ele conhece. Então você tem que, a mesma aplicação que a gente dá no futebol, de pesquisa, de ir atrás, você começa a ir para as outras modalidades. Eu transmiti no Terra Olimpíadas de Londres, 2012. E a escala saiu um dia antes, porque a Olimpíada, as coisas vão acontecendo, não tem como você fazer uma previsão de escala, né? Eliminou aqui, já entra outro ali, enfim. Então saía a escala hoje para narrar boxe amanhã. Então eu tinha que me informar sobre boxe. E aí tinha comentarista especializado, que a gente chegava uma hora antes e trocava ideia com ele. Então no outro dia foi hipismo. Eu assisti pelo YouTube uma competição de hipismo inteirinha, para poder entender o hipismo. Aí no outro dia, com o especialista, comentarista, tirava algumas dúvidas. Então é você estudar, ir atrás de qualquer modalidade. Olimpíadas vem aí, são muitas as modalidades e o Brasil vai participar de todas. Então a gente tem que conhecer todas as modalidades. Caiu no teu colo uma modalidade, você vai lá e estuda, porque aquele vai ser o seu trabalho do dia, não tem jeito, é uma dedicação total. Qual que é a maior dificuldade dos esportes para o aluno ou para o narrador em geral? Não, eu acho que dificuldade, eu acho que depois que você começa a fazer, você só vai ganhando experiência, acrescentando e melhorando. Essa é a tendência. O que a gente tem de dificuldades, às vezes, não é nem na narração, é o que proporcionam para a gente para trabalhar. Vamos supor, eu vou em estádio que não tem condição. Então tem estádio que você está olhando o campo, o cara levanta uma bandeira na tua frente. Então você já deixa de ter a visão. Ou tem uma pilastra, a cabine é mal posicionada, a cabine na curva do estádio, da arquibancada, você está depois da linha do final do campo, ali da linha de fundo. Arquibancada muito próxima à torcida. A torcida a todo momento, já que de repente você está narrando o time adversário deles, você veio de uma cidade do time adversário. Já aconteceu isso comigo fazendo jogo em Florianópolis, torcida do Figueirense, e eu estava narrando o jogo Figueirense e Santos, sabia que era imprensa que veio de São Paulo e a todo momento a gente era assediado ali, xingado, enfim. Isso acontece muito. Outra dificuldade, tirando a questão da logística de estádio é desde você chegar, não ter estacionamento para colocar o carro, não te dão água, banheiro sujo, sabe? E aí você narra quase que junto com a torcida, às vezes nem lâmpada tem, já escureceu e você não tem lâmpada para trabalhar. Eu acho que essas são grandes dificuldades que os narradores enfrentam. Com as novas arenas isso tende realmente a mudar e ser totalmente eliminado, mas o Brasil é muito grande, né, para tudo isso. E lá embaixo no gramado, uma das dificuldades para o narrador é você enxergar o número da camisa do cidadão dependendo do uniforme que ele está. Então isso não é só no Brasil não, em outros lugares também. Então de repente o time entra com uma camisa listrada azul, vermelha, branca e o número vermelho no meio, sem nenhum quadradinho, sem nada. E de repente é um time que você nunca viu jogar. Aconteceu comigo em Guadalajara, o Chivas e São Paulo, a camisa do Chivas é exatamente do jeito que eu acabei de falar. E não dava para ver absolutamente nada, porque o estádio que eu fui era do Jalisco, era muito alto, para ajudar o narrador a gente ficava no último degrau. Então você via o campo lá embaixo, pequenininho. Jogador de São Paulo, tudo bem, a gente conhece. O de lá foi pelo estudo que eu fiz, porque eu imprimi a página do time na internet, eu tinha ali a foto dos jogadores, mais ou menos a característica visual de cada um, e pela posição, olha, se esse cabeludo é o zagueiro, o outro é o quarto zagueiro, é o fulano. Se esse carequinha é o atacante, o segundo atacante é o outro. Então você começa a montar um time ali, né? Eu sempre digo para o aluno, quando a gente não sabe, você coloca 4 ou 5 para jogar. Não fala o nome dos outros. Né? A bola vem para a lateral esquerda, cruza para a direita, segue para o campo de ataque. Quer dizer, você não falou o nome de ninguém. Quando chega no Marquinhos, você sabe que é o Marquinhos, você fala, Marquinhos, mata no peito e sai para o jogo. Aí você coloca 3, 4 para jogar 5, aí você vai aumentando. A partir do momento que você identificou todo mundo, você vai colocando todo mundo para jogar. E aí as características, né? Cabelo comprido, cara mais escuro, alguma faixa na mão, chuteira laranja é um, amarela é outra, verde é outra, agora tem chuteira de todas as cores, né? Você tenta memorizar por aí também, né? Isso acaba te ajudando.
Você falou a impossibilidade de ver o campo e tal. Como é que é no off-tube? Como é o treinamento pro off-tube? O off-tube, para o narrador, não é tão ruim. Eu acho que o off-tube é mais complicado para o comentarista, porque ele não tem a visão do campo todo, ele não sabe o posicionamento enquanto o time está atacando, ele não sabe como é que o time está se posicionando para uma reposição, uma recomposição, digo, para a marcação. Para o narrador, como ele segue a bola, não há tanta dificuldade. O que a gente tem que ficar, ter muito cuidado, principalmente narrando para a rádio, fazendo off-tube, é com replay. Porque de repente, se você narra um lance, abaixa a cabeça para fazer uma propaganda e olha, e aí de repente você pega o replay num outro ângulo, se você não prestar atenção, você acaba narrando o lance de novo. E isso já aconteceu com algumas pessoas que eu conheço, que algumas pessoas narraram um gol de replay, só que por um outro ângulo. Porque a gente está assistindo na televisão, só que a gente não está ouvindo o que o narrador está falando. A gente está com um som ambiente, de torcida, próprio som, o retorno do narrador, enfim. Então você não sabe se o Kleber Machado, o Galvão Bueno, pediu o replay. Vamos dar uma olhadinha naquele lance de novo, porque ficou uma dúvida. Eu não sei o que eles falaram. Então você está narrando, você está em cima da imagem da televisão. Se você vacilar um pouquinho e olhar e não prestar atenção, você corre o risco de narrar o replay. Mas isso é muito raro, né? Hoje você tem muita atenção no lance, mas eu acho que não há dificuldade para você narrar do estúdio. Né? É pior para o narrador de TV, porque o de TV tem que correr menos atrás da bola? Não, também. Não, acho que não chega a ser assim, dificuldade para narrar, não. Eu sempre imagino o seguinte, que aí você tem que ter uma ajuda muito grande do diretor de imagens, do corte, exatamente para de repente você estar fazendo o lance e não cortar a imagem para uma outra, sabe? Para não te derrubar. Mas isso é difícil acontecer. E eu acho que para o comentarista é um pouquinho mais complicado, porque ele só pode comentar aquilo que realmente ele está vendo. Ele não tem a visão do campo todo, então não dá para ele saber o que, fora aquele lance, o que o time está fazendo, entendeu? Então ele fica um pouco mais limitado. Mas para você, por exemplo, que já fez narração no terra, a narração vem de fora, o corte de TV vem de fora. Né? Então ele não está te ouvindo para saber o que você está mostrando. Como é que funciona? E é diferente, é interessante pelo seguinte, no terra a gente faz campeonato alemão, a transmissão, a geração é de um jeito. Aí você faz campeonato grego, totalmente de outro jeito. O campeonato dos Estados Unidos, então, é mais louco de tudo, né? Que os caras cortam com uma coisa assim que não tem nada a ver. De repente, você está narrando, ele corta por uma imagem que às vezes não tem nada a ver com o jogo, com a bola rolando. Uma outra coisa totalmente fora do contexto. Campeonato russo também tem uns cortes diferentes e tal. Aí você vai se adaptando com cada campeonato. Então o alemão, eu sei que eu faço uma abertura da transmissão, mas que logo em seguida vai ter uma abertura de uma vinheta que é da geradora. Aí eu tenho que parar para poder entrar aquela vinheta, que é uma vinheta com um instrumental bonito, tal, quer dizer, a gente tem que colocar isso no ar. Então você tem que se adaptar a cada geração, né? Se acostumar como cada geração vem. Tem algumas que durante o intervalo mostram os melhores momentos. Tem outras não, que entra com o repórter entrevistando alguém. Então você tem aquele som do repórter no fundo, assim, meio que o cara falando, sei lá, em grego e russo. E você está ali conversando com o seu comentarista, mas no fundo tem aquele cara também, e na tela é ele que está aparecendo, não somos nós, entendeu? Mas aí é questão de adaptar, né? Mas a geração vem de fora e aí você tem que engolir o que eles estão te mandando, né?